Espero que você e sua família estejam bem. Estamos passando por momentos difíceis, mas com a nossa fé em Deus nós vamos passar por essa estrada conturbada. A cada dia muitos têm que matar um leão, né, como se diz. Mas espero que você e sua família estejam bem. Deixa eu falar um pouquinho de mim, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe. Eu vim de Rio Grande, né? Sou natural de Rio Grande, lá do sul do estado. Lá é longe, né? Me lembro quando vinha nas programações aqui na capital, eram 5 horas de viagem para vir, tinha que sair de madrugada de lá para chegar de manhã, né? E agora não, agora eu consigo ir e voltar em questão de minutos, ficou bem mais prático. Cheguei aqui junto com minha esposa em janeiro, ela recebeu uma proposta de trabalho, de transferência, para vir trabalhar aqui na escola de Santa Cecília, e prontamente nós aceitamos o desafio e viemos para honrar e glorificar o nome de Deus, né? Tanto no trabalho, tanto na obra de Deus. Nesse sábado agora, eu recebi o convite do Kleber para passar a mensagem hoje aqui, nessa quarta noite. Obviamente, fiquei muito feliz em receber o convite e ao longo da semana eu fui pesquisando, fui procurando o que falar e nada mais me veio em minha mente do que a fé, né? O que é a fé na nossa vida? Muitas vezes a nossa fé é testada diariamente, tanto no nosso trabalho, tanto na nossa escola, tanto na nossa família, em dar o nosso exemplo para os nossos vizinhos. Que nem eu comentei anteriormente, nós acordamos e matamos um leão por dia, né? E nada melhor do que nós falarmos sobre um personagem bíblico que foi testada a sua fé e ele se sobressaiu com maestria. Eu falo de Abraão. Ao longo da história que a Bíblia nos conta, Abraão e Sara sempre quiseram ter os seus descendentes, mas o tempo foi passando e nós sabemos que nosso corpo é limitado e o tempo foi passando para eles também. E, infelizmente, naturalmente, como o nosso corpo pecaminoso, o tempo para Sara já havia passado, então ela não conseguiria mais ter os seus descendentes, ter os seus herdeiros. Porém, Deus faz uma promessa a Abraão, né? Abraão sempre foi um homem de muita fé e Deus faz uma promessa a ele que está em Gênesis capítulo 15. Quero que você acompanhe comigo, você que está aí na sua casa, você que está nos assistindo pelo Zoom, pelo Facebook, me acompanhe aqui. Gênesis 15, verso 5, que diz o seguinte: Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua descendência. Obviamente, Abraão, quando recebeu essa promessa de Deus, ele não duvidou, né? Ele sempre foi um homem muito temente a Deus, mas naturalmente, embora naturalmente sua esposa não pudesse gerar mais filhos, né? Mas Abraão foi justificado por sua fé, que está em Romanos, capítulo 4. Acompanhe comigo. Romanos, capítulo 4, verso 20 e 21, que diz o seguinte, eu vou ler aqui. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Verso 21 diz assim: estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, como eu havia falado, Abraão confiou em Deus, né? A sua promessa, e ele confiou, não duvidou, e logo em seguida, então, Sara dá à luz a seu filho Isaque. Agora, ao longo da história, Isaque já é um pouquinho maior, e ao longo de sua adolescência, Deus prova mais uma vez a fé de Abraão. Deus testa, que está em Gênesis. Acompanhe comigo na sua Bíblia.
Está em Gênesis 22. O verso 2, acompanhe comigo. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, imagina agora Abraão, o que poderia ter passado na mente de Abraão, né? Abraão havia recebido uma promessa, e essa promessa foi que ele ganharia os seus filhos, os seus herdeiros. Então, agora Deus pede para que ele sacrifique o seu filho, né? O tão sonhado filho que eles haviam gerado, ele e sua esposa. Mas Abraão tinha um pensamento muito diferente do que o meu, por exemplo. Talvez se fosse eu, duvidaria, pensaria que Deus, sim, que eu entendi errado o pedido de Deus, mas Abraão e sua fé era muito forte, a sua fé. E ele não titubeou, ele foi ousado. Então a história nos conta que foram 3 dias de viagem. Ele tomou com servos, saiu com Isaque e foram. E essa viagem demorou 3 dias. E eu imagino que ao longo desses 3 dias, Satanás tentava botar em sua mente dúvidas, mas o que de repente Sara pensaria, Sara não perdoaria ele, que ele ia ser chamado de assassino, mas ele desviou esses pensamentos, ele foi confiando em Deus, ele sabia que Deus era fiel. Então, com bravura e ousadia, ele seguiu. Chegando ao longo desses 3 dias, ele chega no Monte Moriá, e a fé de Abraão já tinha sido testada, e ali a fé de Abraão é comprovada, e que está em Hebreus. Acompanhe comigo, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, verso 17 a 19, que diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Então, aqui nós vemos que Abraão confia, ele tem fé, mas que o pensamento que ele tinha, que talvez Deus, sendo tão poderoso, como diz aqui no verso 19, ressuscitar o seu filho. Mas chegando lá, Deus, quando Abraão prepara o altar do sacrifício, deita seu filho ali, tem um detalhe muito importante: a confiança de Isaque em seu pai. Assim como Abraão confiou em Deus, Isaque não duvidou do seu pai, ele confiou em seu pai e em nenhum momento questionou a ponto de se negar a se oferecer aquele sacrifício. E, obviamente, a história nos conta, ao final da história, Deus manda Abraão parar. Abraão já estava preparado para fazer o seu sacrifício. Deus fala para ele parar, que hoje o seu filho voltará para casa com você. Quero contar uma breve história para você. Aconteceu há uns anos atrás, a história de um menino. Tomar um golinho d'água só um minuto. Quando esse menino estava na barriga de sua mãe, foi uma gestação um pouco complicada, mas chegou o dia do parto, ele nasce e prontamente os médicos pegam aquela criança e saem correndo pelos corredores do hospital. Minutos depois, o médico volta até o quarto onde está sua mãe e os seus familiares e diz que aquela criança havia nascido com alguns problemas, com 2 doenças. Uma dessas doenças é chamada de meningomonocele. É uma doença muito delicada, ela afeta a coluna e os membros inferiores. E por conta dessa doença,
ele nasceu com um buraco na coluna. Então, a segunda doença é chamada de hidrocefalia. Essa doença, todos nós temos um líquido que vai da nossa coluna até o cérebro. Esse líquido, quem tem essa doença, quando chega no cérebro, ele se acumula, fazendo que a cabeça vá inchando, fazendo que a pessoa chegue a óbito. Então, um quadro muito complicado. Naquela primeira semana, ele precisaria passar por algumas cirurgias. Depois, no seu segundo dia de vida, ele ia corrigir, os médicos iam tentar corrigir o problema da cabeça. Então, foi feita a cirurgia e os médicos, antes da cirurgia, falam para aquela família: vocês terão que se despedir dele, pois o quadro é muito complicado. Então, aquela família vai, se despede da criança e bota a sua fé, deposita a sua fé em Deus. Ao longo de algumas horas, o médico volta, a cirurgia foi um sucesso, Deus cuidou daquela criança, mas o quadro ainda era delicado, precisaria corrigir a má formação da coluna. Então, 2 dias depois, no seu 4º dia de vida, ele passa por outra cirurgia. Então, novamente, a família vai e se despede da criança. Algumas horas depois, o médico volta e diz que a cirurgia foi um sucesso. Porém, ele deveria ter cuidados, ele poderia ficar com sequelas. Hoje, essa criança tem 9 anos. Ele não andaria, ele poderia ter problemas mentais. Ele anda, ele é normal, ficou com sequelas mínimas. Mas a mensagem que eu tenho essa noite para você é o seguinte: deposite a sua fé em Deus. Entregue a sua vida em Deus. Não tem nada que ele não possa resolver. Assim como Abraão, que nós vimos na história aqui, Deus foi fiel a Abraão. Assim como a história que eu contei para vocês, Deus foi fiel àquela criança. Entregue essa noite, que essa noite seja um divisor de águas na sua vida. Que possamos virar a página e reescrever a história da sua vida. Esse é meu sobrinho. Desculpe a emoção, mas na sua primeira semana de vida, ele passou por 2 cirurgias delicadíssimas. E hoje ele tem 9 anos. Hoje ele tem 9 anos, ele é normal. Ficou com sequelas mínimas, mas ele é uma criança normal, ele faz tudo. Amém por isso. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui essa noite, com a possibilidade de adorar o teu nome. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a mudar a nossa história, que o Senhor nos ajude a ser fiéis ao Senhor e que, a partir de hoje, nós possamos ser pessoas melhores, possamos fazer a tua obra para em breve o Senhor voltar. É o que te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém.